Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Capítulo 2. Enquanto você abre, fala com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, pois este é o dia que o Senhor fez. Fala conosco, ó Pai. Abre a porta da palavra e revela a tua vontade, a tua bênção. Revela, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração possa estar cativo à verdade da tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. O livro de Neemias é um dos maiores compêndios de liderança. Um dos maiores compêndios de liderança tem sido usado até no mundo secular, no mundo corporativo. O livro de Neemias nos revela que nada acontece sem estratégia, nada muda sem liderança. Neemias, ele queria reformar, reconstruir os muros de uma cidade distante. Neemias queria recolocar as portas de uma cidade que era a terra de seus pais, mas ele precisava de uma estratégia. Tudo que nós formos fazer, nós temos que gastar tempo no planejamento, tempo na estratégia. Se você aprender a planejar, se você aprender a ser estrategista, você vai materializar aquilo que é um sonho, você vai materializar aquilo que você deseja viver, você vai atingir o propósito, você vai alcançar o alvo. A palavra de Deus nos diz que ele era copeiro do rei. Na verdade, hoje seria um copeiro sommelier, né? Um copeiro de alta estirpe, copeiro do rei da Pérsia. E a gente sabe que os melhores sommeliers do planeta, na atualidade, eles são poliglotas. Neemias também era. Ele tinha que falar a linguagem da Pérsia, ele tinha que falar a linguagem do povo de Israel, ele tinha que falar o hebraico. E, na verdade, ele dominava não só o conhecimento, o tato, o senso de poder experimentar os vinhos, os alimentos, como também um excelente barista. Ele tinha que saber aí experimentar os chás, os cafés, para poder identificar se tinha alguma coisa estranha, algum gosto estranho, para poder identificar se tinha veneno ou não, sendo o maior destaque da sua profissão a titulação de Master Sommelier. Um homem que provava tudo que o rei ia comer ou beber antes. Um homem que servia direto à maior autoridade mundial da época, que era o rei Artaxerxes. E o rei perguntou para ele: o que você quer fazer? E ele disse: eu quero ir lá. Eu quero ir lá e quero reconstruir. E o rei faz uma segunda pergunta: quanto tempo vai demorar esse empreendimento? Quanto tempo vai durar a sua viagem, a sua missão? Ele tem a resposta na ponta da língua, porque ele já tinha estudado, ele já tinha planejado, ele já tinha criado uma estratégia, e ele responde ao rei: 52 dias. O texto no capítulo 2 diz que ele apresenta um determinado tempo, e depois a gente vê que são 52 dias e ele retorna. Gente, uma situação que estava naquela condição há mais de 90 anos. Mais de 90 anos estava diante daquela situação, sem reconstrução, sem ninguém se preocupar com os muros. Aí ele pede cartas para passar de província em província. Cartas para passar de província em província é passaporte, é visto. Ele pede o visto para poder entrar em todos os países. Depois ele pede cartas de provisão, ou seja, eu preciso de recursos, eu preciso de materiais, vou precisar de tijolo, de cimento, de cal, de pedra, de madeira, para poder fazer essa obra. E o rei vai dando tudo o que ele apresenta. Por quê? Porque ele tinha caído na graça do rei, ele tinha sido um excelente servo, ele já está tudo no coração para poder fazer. Ele já tem toda a estratégia no coração para poder colocar em prática. E ele, na verdade, estabelece essa estratégia e em 52 dias ele vai deixar de ser copeiro de rei para passar a ser governador de Jerusalém. Quando ele alcança o propósito, ele é promovido. Quando ele alcança a meta, ele é promovido. Agora, não foi fácil a situação de Neemias.
Me entenda uma coisa, o não ele já tinha. Sabe por quê? Quando eu leio o livro de Esdras, eu vejo que quem tinha ordenado para parar a construção do muro era Artaxerxes. E ele era próximo de Neemias, ele sabia que Neemias era judeu. Neemias sabia que o rei tinha ordenado parar a reconstrução. Mas, meu irmão, quando Deus está no negócio, ele vai à sua frente. Quando Deus está no negócio, ele muda o coração do rei, ele muda o coração das autoridades. Ele muda aquilo que precisa ser mudado. Deus te traz aqui nessa manhã para te dizer: permanece firmado, não abra mão do propósito, não abra mão do alvo. Não é por causa das resistências, não é por causa da adversidade, não é por causa da negativa, não é por causa do problema. Continua firmado no propósito que Deus te estabeleceu, que Ele vai honrar a tua vida e você vai ver o nome dEle sendo glorificado e a obra sendo concluída e o reino expandindo para que o nome dele se propague na terra. Acompanha comigo o texto a partir do verso 1 do capítulo 2 de Neemias. Artaxerxes, o rei, permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste do teu rosto, pois não estás doente? Mas não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste o meu rosto, estando a cidade de lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a viagem e quando tu voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Como ele sabia o tempo? Já tinha planejado, estratégia, já tinha calculado. Disse-me mais o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com um grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Deixa aberto, segura o dedo aí, a gente já continua. Toda a estratégia de Neemias tinha a ver com pouca gente, poucas palavras e sem chamar atenção. Repita isso comigo: pouca gente, poucas palavras, sem chamar atenção. Neemias sai de noite, porque ele não queria fazer alarde, ele não queria que ninguém ficasse sabendo, ele não queria que as pessoas começassem a comentar. Neemias queria que as pessoas não soubessem aonde ele estava indo. O texto nos mostra que ele levou poucas pessoas. Aprenda uma coisa: os principais e os maiores projetos da sua vida, quanto mais gente envolvida, menos chance tem de dar errado. Quanto mais gente envolvida, você tem que estar atento. Meu amado, toma cuidado, não
conta para todo mundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Não abre a boca, não espalha, não poste nas redes sociais, porque quanto mais pessoas envolvidas, mais falatório vai ter, mais comentário vai ter, e mais pessoas que não compactuam do projeto, do sonho que Deus te deu, vai querer opinar. Então vigia e guarda no seu coração. As pessoas não vão ter estrutura, as pessoas não vão ter garra, as pessoas não vão aguentar aquilo que você planejou, aquilo que você criou estratégia. As pessoas não vão suportar o projeto. Retém no seu coração, porque até o tolo, quando se cala, ele se torna sábio. Então usa a sabedoria de Deus e protege o teu projeto, protege a tua estratégia, protege a direção, protege o planejamento. Estratégias precisam envolver poucas pessoas, mas precisam envolver as pessoas certas. Não abra o seu coração para quem não sonha contigo. Não abra o seu coração para quem vai duvidar do que Deus colocou no seu coração. Você vai construir o muro da cidade. Você não é pedreiro. Você não é arquiteto, não é engenheiro, não é mestre de obra. Não abra o seu coração para quem não vai apoiar a linha de estratégia que você decidiu fazer. Nem tudo que Deus colocou em seu coração, quem está à sua volta precisa saber. Deus te traz nessa manhã para dizer: ei, proteja suas estratégias. Nós vemos outras situações na Bíblia. Olha o que Deus fala a Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai. E o que eu vou fazer, Senhor? Sai que no caminho eu te revelo. Sai que no caminho eu vou falar para você aonde você deve ir. Sai. Deus sabia que Abraão não iria guardar segredo para si. Deus sabia que Abraão iria contar toda a família onde era o local. Por isso que Deus disse para ele sair, que depois que ele saísse o Senhor mostraria. E mesmo assim ainda ele levou Ló consigo, uma companhia errada. Tem coisa que não dá para revelar no início. Tem coisa que Deus vai revelar no processo, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que a gente é capaz de falar e o que não é capaz de falar. Em geral, a gente não segura a emoção e a gente conta as coisas fora do tempo. Vai ser muito duro você ter sucesso sem curar suas emoções primeiro. Muito duro ter sucesso sem preservar o seu coração. Tem muitas pessoas que não têm estrutura emocional para guardar o segredo. Contamos porque muitas vezes nós também não temos estrutura emocional. Baseado nas nossas feridas de infância, baseado nas nossas mazelas emocionais, de como nossos pais nos criaram, crescemos com uma necessidade de aceitação externa. E por causa dessa necessidade de aceitação, nós muitas vezes crescemos com complexo de rejeição. Queremos o apoio dos outros, queremos aí a concordância dos outros, queremos que os outros fiquem sabendo que Deus nos revelou, queremos que os outros fiquem sabendo qual é o plano, qual é a estratégia. Para. Quem tem que saber é Deus, e quem tem que saber é quem vai fazer o projeto, quem vai cumprir o projeto. Então, para de contar para todo mundo aquilo que Deus está falando com você. Só que aí, você muitas vezes fica frustrado. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo. Ei, as pessoas vão ver a bênção de Deus na tua vida e vão ver o resultado. O teu testemunho será a tua vida de vitória. O teu testemunho. Mas como ele conseguiu? Foi Deus que fez, foi Deus que deu direção, foi Deus que deu estratégia, foi Deus que colocou no meu coração. Mas por que você não contou para ninguém? Porque Deus está no controle e está no comando, e a cada passo é Ele que vai revelando, é Ele que vai guiando. Eu estou apenas obedecendo e cumprindo as estratégias de Deus.
Então Neemias me ensina: não permita que as suas emoções estraguem aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Neemias reuniu pouca gente. Neemias não contou a ninguém o que Deus tinha posto no seu coração. Interessante que o texto diz: levei somente o animal que eu estava montado. Sabe o que é isso? Ele não queria estardalhaço. Porque onde tem muito animal faz barulho. Onde tem muito animal chama atenção. Não revele os segredos. Não mostre a estratégia, o planejamento de Deus. Isso me traz à memória o rei Ezequias. Deus leva o profeta Isaías: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ele vira para a parede. Ele chora, ele ora, ele clama. O profeta volta e fala: olha, Deus está te dando mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos de vida, ele abre as portas do palácio e conta tudo para todo mundo. O profeta volta para a casa do rei e fala: por que contastes tudo que o Senhor te deu, perderás tudo. Foi 15 anos de derrota, 15 anos terrível. Por quê? Porque ele não soube guardar segredo. Mas uma segunda coisa que eu aprendo com Neemias: aprenda a ser seletivo. E aprenda a andar com as pessoas certas. Aprenda a andar com as pessoas que vai te levar ao crescimento. Aprenda a andar com as pessoas que vai te levar à comunhão com Deus, ao relacionamento com Deus. Muitos querem estar com pessoas para se sentir aceito, para se sentir bem. E queremos muitas vezes chamar atenção por causa dos nossos complexos. Temos que ter sobriedade espiritual, temos que ter sabedoria para criar uma estratégia em cima de tudo que Deus falou. Temos que montar uma estratégia para nos aproximarmos das pessoas certas, na hora certa, para fazer o que é certo. Quando Deus fala com ele, ele cumpre. Mas sempre quando trabalhamos um planejamento, uma estratégia para alcançar o que Deus colocou em nossos corações, vão vir comentários negativos. Vão vir pessoas querendo jogar areia no projeto. Neemias não estava reconstruindo Jerusalém porque ele queria ser pedreiro, não. Ele não estava cansado de ser copeiro. Ele estava bem, estava cômodo, estava confortável ele lá na Pérsia. Ele não queria ser pedreiro, ele queria, na verdade, cumprir o plano de Deus. E foi com pouca gente, ele não contou a ninguém, sem chamar atenção. E ainda assim, se levantou Sambalate, Tobias e Gersem. Meu irmão, as estratégias de Neemias não só fizeram o sonho se realizar, mas atraíram poucos inimigos. Imagina você estar com um projeto para uma nação e ter 3 contra só. Imagina se ele tivesse feito alarde. Imagina se ele tivesse propagado. Neemias estava preocupado em investir num sonho de Deus. Todo projeto pessoal, você só se dá bem se o projeto contribuir para a expansão do reino. Era a reconstrução da cidade do grande Deus. Interessante que Neemias trabalha para os outros se dar bem. E quando os outros se deram bem, seja nosso governador. Quando os outros viram que o que não acontecia há 90 anos passou a acontecer, ei, se levante como governador sobre nós. Queremos você como governador. Sabe o que isso me mostra? Quando você está cumprindo o projeto de Deus, você vai governar aquilo que Deus mandou você fazer. Você vai assumir o domínio, o controle, você vai assumir o governo. Meu amado, ele não estava reconstruindo Jerusalém porque ele queria uma casinha lá em Jerusalém. Ele estava reconstruindo para que as pessoas tivessem a cidade. Obrigado. Para que as pessoas tivessem proteção, para que as pessoas tivessem segurança.
tomar uma coisa quente para ver se essa alergia passa. Para que as pessoas pudessem estar firmadas. Então é interessante a gente observar que o propósito de Neemias, o plano de Neemias, era justamente estar contribuindo. O que eu posso fazer para o reino de Deus? O que eu posso fazer para que o nome de Deus seja glorificado? Não era para ele viver, não era uma casinha para ele, mas ele estava reconstruindo para que as pessoas tivessem uma cidade segura, para que as pessoas tivessem garantia, para que as pessoas pudessem ter proteção. Ele estava construindo para que pudessem ver o resultado. E quando ele beneficiou as pessoas lhe fizeram convite: governa sobre nós. Uma estratégia e um planejamento bem executado vai te levar à promoção. Ele sai de copeiro a governador. Ninguém sai de copeiro a governador se não tem estratégia. A estratégia te leva a lugares impressionantes. Não fique dependendo da estratégia de outros. Saiba que Deus tem uma estratégia para você. E o que você não alcançou a vida toda, você pode alcançar num curto espaço de tempo com uma estratégia. Neemias reconstruiu os muros de toda a cidade em 52 dias. O que é que você precisa reconstruir na tua vida? O que é que você precisa reconstruir na tua história? Tua autoridade? Tua família? Tua casa? Teu ministério? Teu chamado? Você só precisa saber o que é que Deus está te pedindo e, através disso, estabelecer a estratégia que vem do Senhor para a tua vida. No mundo exterior, não governa, o mundo exterior não governa o que está acontecendo dentro de você. Quando você está no centro da vontade de Deus para a tua vida, o governo vem do alto. E o Espírito Santo que está em você, é Ele que vai revelar, é Ele que vai manifestar, é Ele que vai direcionar. Você não pode ser guiado pelos que estão ao redor. Você não pode ser guiado pela fator externo. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles olhavam para as circunstâncias. Sanbalate, Tobias e Gesem não queriam que o povo de Israel fosse abençoado. Circunstâncias externas não podem governar o seu interior. Ai, se levantaram contra. Mas quem está a teu favor? Deus, Deus e você é a maioria. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você mostra, cuidado a quem você está revelando segredos, cuidado que você posta nas redes sociais. Vigia, tem que ter vigilância, tem que ter sabedoria em todo o tempo. Precisamos segurar as nossas emoções se quisermos viver o melhor de Deus. Segurar as nossas emoções e viver muito mais por estratégia do que por emocionalidade. Por estratégia. A maioria das nossas aflições e angústias vem do que nós falamos de nós mesmos. Não do que falaram de nós, mas qual conceito que nós temos de nós mesmos. Poucas pessoas, nenhuma palavra sobre isso. E viver muito mais as estratégias do que a emocionalidade é que vai te levar a atingir o propósito, vai te levar a atingir o alvo. A maioria das nossas aflições e angústias vem através da fala, o pecado da maledicência. Já tinha retornado do cativeiro 2 equipes para reconstruir o templo. 2 equipes para restaurar o culto. Mas, se não reconstruísse os muros, nada adiantava. E quando olhamos para o mundo corporativo, você sabe que as maiores empresas não contratam desempregados? Isso é uma pesquisa que saiu recentemente. Os grandes CEOs,
eles selecionam os melhores executivos nas outras empresas e cobrem a oferta. Os grandes CEOs, eles pesquisam pessoas de sucesso, porque não pode colocar a empresa em risco, não pode colocar a situação em xeque. Saibam não, o tempo todo estamos em testes, o tempo todo estamos sendo analisados, estamos sendo observados para saberem nosso comportamento, para verem nosso sucesso. Meu irmão, ninguém acredita num projeto que Deus te deu, mas na hora que o projeto dá certo, todo mundo quer se associar com você. Mas tem um Deus que acredita, mesmo quando você ainda não é nada. Tem um Deus que investe em você e tem um Deus que te diz: vai que eu estou contigo, eu sou teu Deus e eu vou te dar vitória e você vai ter sucesso nesse projeto, porque é o Senhor que deu o projeto no seu coração. Para terminar, Deus está procurando pessoas sensíveis à voz dele, como Neemias foi sensível para entender: vai para Jerusalém, reconstrói o muro. Deus está procurando pessoas que se emocionem mesmo, mas não deixem a emoção governar suas vidas, que façam mais estratégia. Não vá para a internet para contar seus problemas. Não vá para as redes sociais para ficar postando os milagres, as bênçãos e as vitórias e as derrotas. Compartilha com pouca gente. Compartilha com pessoas confiáveis que realmente sejam boca de Deus na sua vida. Saiba que a dor do teu passado pode ser apagada. As frustrações, as decepções podem sair da tua vida quando você se abre para o futuro brilhante que Deus tem na tua história. Deus quer usar pessoas mais estratégicas do que mais emocionais. Então não deixe a raiva, a ira, o rancor, ou muitas vezes a alegria, a conquista da vitória dominar sua mente. Não deixe a angústia nortear o seu coração. Qualquer problema na terra se resolve com estratégia. Qualquer problema na terra se resolve com liderança. Acompanha comigo o restante do texto, verso 13 em diante. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui e nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra eu tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Querei-vos rebelar contra o rei? Sabe o que eles acharam que era rebelião? Que lá em Esdras 7 fala que o rei Artaxerxes tinha ordenado parar a construção do muro. E aí então a gente vê que Neemias teve ousadia para dizer: me deixa ir lá reconstruir? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês não têm parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém.
Neemias está na bênção. Neemias está seguro. Neemias não titubeia. Ele permanece na ordem do que o rei tinha falado. Ele estava debaixo de um comando, debaixo de uma ordem, debaixo de uma comitiva. Ele não se preocupa com o que os outros estão falando. Ele se preocupa com o próximo. Ele se preocupa com os moradores de Jerusalém. Ele perguntou por alguns. Ele se interessou pela vida deles. Mas, meu irmão, quem está acima da média não se conforma com portas destruídas, portas queimadas e muros derribados. Quem está acima da média vê uma necessidade e quer suprir. Quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, Deus disse: o que vês? Vejo ossos sequíssimos. Poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Então profetiza. Quando Neemias soube que a cidade dos seus pais estava destruída e as portas queimadas, ele foi levado a fazer algo. Coisas na tua vida que não podem ficar destruídas, que não podem ficar queimadas a fogo. Deus te traz aqui para te dizer: não se conforme à derrota. Não se acomode ao problema. Se levanta com uma estratégia vinda do alto. Sempre que alguém coloca as mãos para fazer, vão ter adversários. 95 anos, ninguém construiu o muro, ninguém se levantou. Basta alguém levantar para fazer, olha quanta resistência e quanta adversidade. Só tem um jeito de você não sofrer perseguição e não sofrer adversidade: não fazendo nada. Mas Deus não nos chamou para ficar parado. A oposição, sim, costuma ter uma vida medíocre, mas você não. Você não pode se acostumar com uma vida medíocre. Enquanto você está longe de Deus lá no fundão, nada se levanta contra, mas é só você começar a fazer o que é certo, vai vir resistências, vai vir levantes, vão vir adversários, vão vir adversidades, mas determine como Neemias: estou fazendo uma grande obra, de maneira que não posso descer. Não desça de nível. O Senhor é contigo, o Senhor é teu Deus, o Senhor é aquele que vai te dar força para conquistar a vitória, e o nome dele será glorificado através da estratégia que ele vai te dar. Glória a Deus. Se você precisa de uma estratégia, vai colocando-se em pé. Se alguma área da sua vida precisa ser reconstruída, se alguma área da tua história precisa ser mudada, se alguma fase da tua vida precisa ser ressignificada, se alguma situação na tua história precisa ser reparada, restaurada, coloca no Senhor o teu coração. Pai, Tu és Deus de estratégias, Tu és Deus de sabedoria. Existe uma sabedoria que o mundo não conhece, a sabedoria espiritual, ó Pai. Reveste a cada um que se levanta nessa hora com uma sabedoria espiritual. Reveste a cada um, ó Pai, com discernimento, com estratégias, meu Pai, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna. Perdoa os nossos pecados, falhas e fraquezas e motiva a Tua igreja, desperta o Teu povo para um novo tempo de vitória, para um novo tempo de conquista, para um novo tempo de avanço, meu Deus. Vai repreendendo toda estagnação, toda paralisação do inferno. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para termos discernimento, para sabermos com quem compartilhar os sonhos, que hora compartilhar os sonhos, que hora compartilhar as estratégias. Dá-nos prudência, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos direção, meu Pai, para que não venhamos, Senhor, sermos travados pelo emocionalismo. Traz cura dos sentimentos. Cura, Senhor, das feridas, cura dos traumas, cura daquilo que travou os Teus filhos. E em nome de Jesus, potencializa a vida de cada um, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas e das nossas ações, no precioso nome de Jesus. Amém. Você que recebe, aplauda ao Senhor, exalta ao Senhor, glorifica o nome do Senhor.
em nome de Jesus.